Franklin. Franklin é um amigão nosso, gente boa pra caramba, só tem um defeito. É Vasco. Vai acabar com minhas ilustrações. Vascaíno. Acabou com minha ilustração de hoje à noite. O problema é que ele sempre chega em segundo, né? Nos ruim, congressos, nos eventos. É ruim. Mas ele falou para mim no carro que tem a cruz, não é isso? Claro, me deu uma explicação doutrinária, tudo heresia, mas ele explicou. Mas acima de tudo, um homem de Deus, né? Um homem brilhante. E nós ficamos admirados com a capacidade que Deus tem dado a ele. Então nós vamos glorificar a Deus pela vida dele. Amém, meus irmãos? Que o Senhor seja glorificado nessa noite por aquilo que ele tem feito na vida do Franklin. Queria orar com você por ele. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela vida do Franklin, pela vida da sua esposa, da sua filha, essa família tão abençoada, que o Senhor tem colocado sobre eles a tua mão, os teus dons, as tuas habilidades. Nós, como igreja, só podemos te glorificar nessa noite, porque entre nós, Senhor, só o Senhor receberá a glória todas as vezes. Nós te agradecemos pela sua vida, pelo seu legado, pelo seu ministério. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar através da vida dele nessa noite, que o Senhor possa falar conosco e falar com ele também, que todos nós sejamos abençoados pela tua presença em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, boa noite. Antes da gente entrar na palestra propriamente dita, eu fui encarregado de fazer um momento plim-plim com vocês aqui. Aí tem uma pilha. Os mais velhos lembram do plim-plim da Globo, né? Então, é isso aí, momento de propaganda aqui. Então, o Celso vai me dar uma ajuda aqui, ele vai me mostrando alguns livros, eu vou comentando. O primeiro que eu queria comentar é um livro do Hidauro Campos, Desigrejados. Ano passado, ele deu um workshop aqui sobre o tema. O reverendo Augusto Codemos faz o prefácio do livro. O título pode ser um pouco estranho para alguns, mas é um título extremamente importante no tempo presente. Na medida que muitas pessoas cristãs, devotas, têm se decepcionado com pastores, obreiros, sofrido algum tipo de choque com a igreja institucional, e eles acham que podem ser cristãos desconectados da igreja local, da comunhão visível do povo de Deus. Então, eu recomendo o livro, vale a pena você ler o livro e também aproveitar a presença do autor. E, Dauro, fica de pé um pouquinho, ele está aqui, alguns de vocês talvez não conheçam. Obrigado, Dauro. Então, você pode conversar com o autor aí no final da palestra, os livros estão sendo vendidos aqui nos stands aqui atrás também. Eu curto demais o que pomposamente a gente chama de graphic novel, ou que os mais velhos chamam meramente de gibis ou história em quadrinhos. Mas eu curto bastante esse tipo de literatura. Eu queria recomendar a série Mangá, da Vida Nova, um material muito legal, feito surpreendentemente no Japão, um dos países menos evangelizados atualmente no mundo, mas foi todo feito lá, traduzido primeiro para o inglês, depois para a língua portuguesa. Esse material tenta seguir a Bíblia bem de perto. Você vai notar que muitas vezes, abaixo dos quadrinhos, cada página tem a citação dos versos bíblicos de onde aquela página ou aquela parte da história bíblica foi retirada. Ótimo recurso para você ajudar juniores, adolescentes, mesmo jovens, a tomar gosto pela leitura bíblica. Eu comecei de verdade, me interessar pela leitura bíblica, sendo a Bíblia um livro de um outro mundo, com quase 2, 3, 5 mil anos de diferença da gente, lendo, não sei se você lembra, da Betânia, Bíblia em quadrinhos, preto e branco, aqui tudo a cores. Esse material é tão bom que o jornal o Globo destacou no seu caderno fanzine, um caderno voltado para a juventude. Então, eu queria recomendar essa série Mangá, para você dar de presente para adolescentes, para jovens, para você mesmo ler, ou ler com seus filhos. Material muito legal, bastante valor, para levar essa turma aí a curtir o texto bíblico. Queria recomendar esse comentário de Apocalipse. Ele é grandinho, mas ele realmente vale quanto pesa. É um comentário exegético do livro de Apocalipse, isto é, o autor ele quer comentar palavra por palavra e texto a texto, dentro do seu contexto maior, esse livro tão complicado de interpretar. Então, para quem quiser um material mais alentado, aí, mais denso sobre esse livro, importante e difícil de interpretar, eu recomendo esse comentário de Grant Osborne.
Como se lida com os textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento? Será que Paulo, Romanos 3, 10 em diante, quando ele cita um bocado de textos bíblicos de Salmos, Isaías, para provar que todo homem é pecador, toda mulher é pecadora, será que ele está usando de forma legítima o Antigo Testamento? Como lidar com Mateus ao argumentar que tal fato que aconteceu na vida de Jesus é cumprimento da profecia do Antigo Testamento? Ele fala que o profeta disse, mas ele está citando dois profetas diferentes do Antigo Testamento. Como se lida com essas citações do AT no NT? Então, esse é um comentário que se dedica exclusivamente a tratar todos os textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento, um a um. É um texto mais acadêmico, um livro mais técnico. Eu diria que é um livro recomendado aí para pastores, para professores de escola dominical, para pessoas que trabalham em alguma medida com apologética, que tem que falar da veracidade da fé cristã para uma audiência mais crítica. Então, é um material essencial para quem quer responder às pessoas que acham que os autores do Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas, usaram como mero pretexto os textos do Antigo Testamento. Então, mais uma recomendação para vocês. Uma outra recomendação é um material que tem feito bastante sucesso de edições Vida Nova, é o Curso para a Formação de Líderes Obreiros. O título original é bem sugestivo, um seminário portátil. Então, você tem nesse livro aqui todas aquelas disciplinas, de forma introdutória, que compõem a grade de um seminário teológico. Até mesmo grego e hebraico tem aqui dentro. Ok? História da igreja, teologia sistemática, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, missões, educação cristã. Então, para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais de teologia, mas não têm mais tempo, paciência, energia para encarar um curso de graduação em teologia, eu recomendaria esse livro. Inclusive, tem 2 capítulos de minha autoria aqui, na área de História da Igreja, um capítulo geral, um panorama amplo aí da História da Igreja, e um capítulo sobre as cruzadas da Igreja medieval. Então, um seminário portátil indicado para vocês. Esse aqui é um lançamento de edições Vida Nova, criados pela Palavra, saiu há 2 semanas atrás, uma série de meditações sobre a igreja centrada em Cristo e na Sagrada Escritura. Matt Chandler é um pastor que tem ganho bastante destaque nos Estados Unidos. Outras editoras já têm lançado o material dele. Então, um lançamento novo, mais devocional, mas não menos importante, de Edições Vida Nova. Um outro lançamento de Edições Vida Nova é esse livro, Plantando Igrejas Missionais. Então, ele está sendo lançado, eu acho que aqui, né? Oficialmente está sendo lançado aqui, né? Nós estamos lançando oficialmente esse livro aqui. A ênfase dele é não só plantar igrejas, mas plantar igrejas que se multiplicam. Então, um livro mais para pastores, para obreiros, para aqueles irmãos e irmãs, inclusive leigos que têm interesse em plantar igrejas, espalhar o evangelho por meio de comunidades sadias. Então, lançamento aí de Vida Nova. Um outro livro que eu queria indicar, um livro excelente, Você se torna aquilo que adora. Nós, protestantes do Brasil, colocamos ou tratamos a idolatria como um pecado essencialmente católico, mas não é. Nós podemos idolatrar nossos pastores, nossos obreiros, nós podemos idolatrar a estrutura eclesiástica da qual a gente faz parte. Nós somos um povo peculiar, nós detestamos políticos, mas idolatramos o Estado, nós achamos que o Estado tem a obrigação de fazer tudo. Esse livro é um livro um pouco mais técnico, um pouco mais denso, mas ele trata bem profundamente o tema da idolatria, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os riscos, os perigos, as tensões e a necessidade do cristão se enganjar no combate aos ídolos. O G.K. Bill foi preletor do Congresso da Vida Nova ano passado, um exímio intérprete da Sagrada Escritura. Quem esteve lá ficou bem impressionado com a forma dele lidar com a Sagrada Escritura, e ele é o coautor daquele dicionário, ou do comentário do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ok. Fica de pé, né? Ok. Essa aqui é uma teologia sistemática de minha autoria. Eu escrevi junto com um mentor e colega, Alan Myatt, foi meu professor no Seminário Batista do Sul do Brasil. Ela foi lançada originalmente em 2007. Ela tem uma proposta um pouco diferente do usual. O que nós queremos é formular a fé cristã em termos bíblicos, ou em diálogo com a Sagrada Escritura, em diálogo com a tradição cristã e também em diálogo com a cultura brasileira. Então, essa teologia segue a estrutura tradicional da teologia sistemática: revelação, Deus, humanidade,
Cristo, Espírito Santo, igreja, últimas coisas, mas em cada capítulo a gente tenta interagir com a cultura brasileira. Como vocês viram, o livro fica em pé sozinho, então ele é multiuso, então você pode usar o livro para diversas situações. Por exemplo, sua casa bate muito vento, você pode segurar a janela, pode segurar a porta. Se você tem problema de refluxo, você pode usar para levantar a cama. Problema nas pernas, você pode botar no outro lado da cama para levantar suas pernas. Usar para fazer violência contra alguma pessoa que está enchendo sua paciência. Então, além de ser um livro de teologia sistemática escrita para a cultura brasileira, um livro aí de multiuso, que você pode ser bem criativo em alguns usos para esse livro. Isso aqui é um filhote, um companheiro daquele livro maior. O título original é Teologia Cristã. Ele, na verdade, é uma introdução à teologia cristã, enquanto o outro ali seria mais recomendado para uso nos seminários ou para quem quer estudar de forma mais avançada. Esse livro seria mais recomendado para uma classe introdutória, talvez na igreja, talvez uma classe mais avançada na igreja, que as pessoas queiram estudar um pouco mais de teologia sistemática. Brincadeiras à parte, uma das minhas alegrias, junto com o meu coautor, é que aquele livro grandão tem encontrado seu caminho para dentro da igreja evangélica no Brasil, Moçambique e Portugal também. Então, nossa alegria é que muitos pastores estão lendo aquele material, recomendando o material, usando o material para ajudar nas suas pregações, nos seus estudos. Então, a gente fica contente em ver o livro recebendo, ou tendo como alvo a edificação primariamente da igreja. E, por último, um livro pequeno de Jonathan Edwards, mas extremamente valioso, chamado A Verdadeira Obra do Espírito Santo. Ano passado, eu tratei muito rapidamente com vocês aqui sobre avivamento na história bíblica, e esse é um texto importantíssimo sobre avivamento. Como você sabe que tal fato que aconteceu na sua vida, ou tal sinal que aconteceu na sua experiência, é de fato uma obra do Espírito ou procede do Espírito Santo? Quem garante a você que o que você está experimentando realmente é uma obra do Espírito Santo? Então, Edwards, isso aqui é um sermão que ele pregou na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, logo que ele assumiu, um tempo que ele foi falar naquela universidade. Ele faz uma exposição em 1 João 4, e vai elencar 5 sinais ou marcas que caracterizam a verdadeira obra do Espírito na comunidade local. Alguém ganhou aí o Deus Visível. O Deus Visível é uma atualização de um tratado que Edwards escreveu, chamado Tratado das Afeições Religiosas. Então, no Deus Visível, você deve ter, agora os 12 sinais da verdadeira espiritualidade, o Deus Visível. Eu inverti o título, pensando no título antigo. Mas os 12 sinais da verdadeira espiritualidade é uma adaptação, uma atualização do Tratado das Afeições Religiosas, onde Edwards vai destacar 12 sinais que não caracterizam a verdadeira obra do Espírito. Ele vai elencar do outro lado 12 sinais que dão segurança de que o Espírito transformou o indivíduo. Os dois livros se complementam. Esse aqui trata do Espírito Santo operando na comunidade cristã, quais são aquelas marcas que a comunidade avivada vai exemplificar, ou vai mostrar para o mundo. E outro livro, ele trata do impacto do Espírito Santo na vida da pessoa, na vida daquele cristão que se converteu ao Evangelho. Ok, encerramos o momento plim-plim. E agora a gente entra, propriamente dito, na palestra. Eu queria começar com uma palavra de gratidão, primeiro ao Leclerc, pelo convite carinhoso aí que ele fez, segunda vez voltando aqui. Agradecer pela vida dele aí, abençoando os irmãos, o ministério pastoral dele à frente aqui da comunidade. Queria agradecer também ao Wallace, e especialmente ao pastor Jorge Portugal. Queria agradecer também ao Guilherme e ao Alexandre, que são os ministros do transporte aqui da igreja. Então, Alexandre pegou a gente da Tijuca, o Guilherme pegou a gente agora há pouco no hotel. Eu queria rogar que Deus abençoasse a vida desses irmãos, o ministério deles aqui na igreja. Posto isso, o tema que me foi proposto é o exemplo dos heróis da fé, vocação, formação e serviço. E esse vai ser o tema que eu vou estar desenvolvendo hoje à noite com vocês aqui, tentar destacar na história da igreja o que a gente pode aprender sobre vocação, a formação dos vocacionados e o serviço destes que foram chamados por Deus para servi-lo e servir o reino. Eu queria começar com uma palavra geral e oferecer uma definição muito básica do que é chamado ou vocação. Esse é um tema que é pouco trabalhado na teologia cristã.
aqueles aí que querem escrever livros ou estão pensando em algum texto para publicar, valeria a pena resgatar o ensino protestante evangélico da vocação e do chamado. Eu penso apenas em 2 ou 3 títulos que têm sido lançados do século XVI, século XVII e mais recentemente sobre o tema, mas de forma geral, a tradição evangélica tem falado de 2 tipos de chamados, isto é, aquela convite especial que o Espírito Santo faz para pessoas, para homens e mulheres. O primeiro chamado ou vocação seria aquele chamado geral que Deus faz por meio do seu Espírito para homens e mulheres abraçarem a Cristo Jesus. Então, a teologia evangélica tem ensinado que o Espírito Santo, ele opera em pecadores, quebrando seu coração, tirando as camas de pecado que os cegam, quebrando aquelas bolas de escravidão marcadas mundo, carne e diabo, atraindo essas pessoas a Cristo e conectando-as a Cristo, de tal forma que Cristo agora coloca sobre elas a sua justiça, a sua propiciação, a sua expiação, a sua reconciliação. Cristo, de fato, as redime do maldito mercado de escravos que eles estavam vendidos, escravos ao pecado, ao mundo e ao próprio diabo. Então, num nível, de acordo aí com a tradição evangélica, e esses escritores como Lutero, Perkins e mais recentemente Os Guinness, vão pensar, por exemplo, em 1 Coríntios 7, como uma das bases aqui desse ponto. A tradição evangélica tem ensinado que se nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres de fé por causa desse chamado que o Espírito Santo fez a todos nós. É Ele, o Espírito, que nos atrai e nos conecta a Cristo de forma graciosa, de forma eficaz e de forma irresistível. Mas, do outro lado, todo cristão agora tem um outro nível de chamado, que é o chamado, ficou estranho, mas é isso mesmo, é a vocação geral. Então, a vocação particular. Então, se de um lado todos nós fomos chamados pelo Espírito a Cristo, do outro lado, o Espírito nos dá um chamado particular e pessoal. Ele nos dá interesse, ele nos dá dom ou dons, ele nos dá capacidade ou capacidades, ele nos insere em algum tipo de vocação que, se feita para ele, para a sua glória, é também uma vocação santa. Então, quando me foi sugerido o título, o exemplo dos heróis da fé, vocação, formação e serviço, eu espero que durante a palestra isso fique mais claro. Eu estou pensando no fato de que todos nós, aqui presentes, temos um chamado a desempenhar na criação, seja na igreja, seja no mundo lá fora. Todos aqueles foram chamados pelo Espírito para se conectarem a Cristo, mediante a graça de Deus, a graça bendita de Deus, tem esse santo chamado, essa santa vocação. Pense em Lutero, nessa palavra introdutória, ele escrevendo aí mais ou menos no começo da carreira dele, ele diz mais ou menos o seguinte: uma dona de casa que limpe sua casa para a glória de Deus, ou um marceneiro que construa boas cadeiras também para a glória de Deus, ele agrada muito mais a Deus do que o monge que passa o tempo todo no mosteiro comendo, bebendo e dormindo. Qual a ideia de Lutero? A ideia dele, bem bíblica, conectada com as noções de sacerdócio, em 1 de Pedro capítulo 2, é que todo homem, toda mulher cristão ou cristã tem um chamado a cumprir na criação. Deus se agrada de dar dons e talentos a essa pessoa, dar interesses a essa pessoa, e Deus se agrada de levar essa pessoa para glorificar a si mesmo numa vocação realizada na criação, realizada no mundo. Posto isso, uma outra palavra que eu preciso dizer é que quando a gente olha para o passado, a gente descobre que os grandes personagens do passado, homens e mulheres que Deus usou, eles são exemplos para nós e exemplos de peregrinação. Então, esses personagens do passado lembram que nós aqui, desse lado da existência, somos peregrinos. Esse mundo para nós aqui não é um hotel, do qual a gente reclama do serviço, a gente murmura a Deus por causa do tipo de serviço que nós recebemos, mas se nós somos cristãos de fato,
tendo recebido uma vocação geral para a salvação, uma vocação especial para desempenhar uma tarefa nesse mundo de Deus, nós nos vemos agora como homens e mulheres em peregrinação. Esse mundo, então, não é um hotel, do qual a gente reclama do trabalho, do serviço, mas esse mundo aqui é um vale de lágrimas, um campo de batalha, um lugar transitório. Nós esperamos algo maior. Pedro vai dizer o seguinte na sua primeira epístola, estou usando aqui a NVI. Ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A intervenção aqui é a volta gloriosa de Cristo no último dia. O ponto aqui de Pedro é lembrar numa situação, começa a ser uma situação de conflito entre cristãos e o mundo mal, uma sociedade que detesta a fé cristã, é que o cristão ele é chamado a viver como estrangeiro e como peregrino. Então, quando a gente olha para o passado, a gente lembra que, de um lado, Deus nos chama para a salvação, Deus nos dá uma santa vocação, nós somos chamados a glorificar a Deus com essa vocação que Ele tem nos dado, interesses, dons, talentos, etc. e tal, mas nós glorificamos a Deus e trabalhamos para o reino, sabendo que tudo aqui é transitório. Nós somos peregrinos, nós somos errantes, para usar a tradução mais antiga. Nós, para lembrar de Filipenses, esperamos uma pátria que está nos céus. Posto isso, eu queria levantar alguns princípios sobre vocação, formação e serviço. Espero tratar todos eles adequadamente aqui. O primeiro princípio que eu queria destacar é quando a gente olha para o passado, quando a gente começa a comparar histórias de grandes obreiros do passado, reformadores sociais, artistas cristãos, pintores, músicos, etc. e tal, uma primeira marca que nós vemos na vida desses homens, mulheres que Deus usou no passado, tanto na Bíblia como na história da igreja, é que eles têm uma convicção absoluta de que a sua conversão do pecado é resultado da livre graça de Deus. Essa é a primeira marca que um vocacionado tem, que alguém que foi chamado por Deus a desempenhar uma tarefa, uma santa tarefa no mundo tem. Isto é, ele olha para a sua vida e ele reconhece que tudo o que ele tem procede da graça de Deus, a sua mudança de vida, o fato de que agora ele tem uma relação pactual com Deus por meio de Jesus, tudo isso procede da livre graça de Deus. Quando a gente começa a ler sobre os grandes homens e mulheres do passado, o que a gente começa a notar é que isso é unânime entre eles, ainda que haja alguma variação teológica, algumas ênfases teológicas diferentes, alguns conflitos, inclusive teológicos entre eles, é que eles compartilhavam a crença de que eles foram reconciliados por Deus por conta da obra de Cristo no Calvário, e o Espírito Santo os atraiu, o Espírito Santo aplicou a eles tudo que Cristo alcançou no Calvário, eles foram também transformados por obra do Espírito Santo. Nota que para esses homens e mulheres do passado, Deus fez tudo, eles não fizeram nada. Num santo concerto, o pai envia o filho, o pai, por assim dizer, mata o filho, o pai sacrifica o filho por causa dos nossos pecados, a ira do pai é satisfeita pela morte do filho, e agora o Espírito Santo toma tudo aquilo que o filho alcançou no Calvário, por meio da sua santa obediência, ele aplica a homens e mulheres pecadores, na verdade, a homens e mulheres que são os piores pecadores. Um ponto importante aqui, é que se nós queremos ter uma vocação relevante, uma vocação que dê glória a Deus de fato, nós precisamos reconhecer que tudo que nós somos, o somos por causa da graça santa, da graça invencível, da graça triunfante de Deus. Eu poderia ilustrar isso aqui em vários personagens. A gente pode pensar, por exemplo, em Agostinho de Hipona. Literalmente Deus o tomou para que ele viesse abraçar a Jesus Cristo. Ele já sabia que o Evangelho é verdadeiro quando ele começa a ler Romanos, estudar Romanos com o seu grupo de estudo em Cassicíaco. Mas, de uma forma desconcertante, ele pega o manuscrito de Romanos que ele tem em mãos, joga longe,
porque ao mesmo tempo que ele sabe que intelectualmente a mensagem cristã é verdadeira, ele não conseguia de fato se render àquela mensagem cristã. E ele escuta uma criança cantarolando, toma e leia, e ele se dirige aonde ele jogou o manuscrito de Romanos, no pé de uma árvore, ele abre aquele manuscrito, ele faz o que a gente não recomenda, mas ele abriu aleatoriamente o manuscrito, os olhos dele bateram em Romanos 13, ele só precisou ler a seguinte passagem: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e tudo mudou para ele. E tudo que ele faz depois, escrever confissões, pregar, ensinar, se meter numa controvérsia por conta das doutrinas da graça, foi vindicar e celebrar e ensinar que o que ele era, o era por causa da graça livre, da graça invencível, da graça poderosa do próprio Deus. Isso, inclusive, é que vai nos ajudar a lembrar que tudo nessa vida aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro. A gente não, como diz os evangelhos, a gente não tem como acrescentar um côvado à nossa altura. Não temos como esticar o tempo da nossa existência. Como Paulo vai lembrar a gente em Filipenses 3, mais uma vez, o entendimento de que nós somos o que somos por causa da graça, dessa graça poderosa de Deus, nos lembra que nossa pátria está nos céus. O que nós fazemos para a glória de Deus, para que Ele receba todo o louvor, porque Ele nos deu graça, nos conferiu graça, uma graça sem mérito de nossa parte, nós não fizemos nada, nem mesmo a fé é uma obra, nós estendemos mãos para receber o que Deus nos dá por meio de Cristo, é o Espírito Santo, inclusive, que aplica essa obra ao nosso coração. Então, isso nos lembra que nós estamos aqui provisoriamente, nós esperamos novos céus, nova terra, nós esperamos uma pátria que desce dos céus. O que nós fazemos, o fazemos porque Deus nos transformou, Deus nos deu graça. Um ponto importante aqui é a gente parar um pouco e refletir no que nós éramos antes de ser alcançados pela graça. Ou para aqueles que foram criados na igreja e nunca provaram nenhuma experiência dramática de conversão, isso não é problema nenhum, é tentar brincar um pouco com a ideia, o que você seria se você não tivesse sido alcançado pela graça divina. Então, o primeiro ponto aqui é que quando a gente pensa em vocação, formação, serviço, um primeiro princípio importante é nós lembrarmos e termos claro diante de nós que somos o que somos por conta da graça de Deus. Deus fez tudo, nossa resposta não é nada. Ele fez tudo no Calvário. O Pai, Filho e Espírito operaram com poder no sacrifício de Jesus. A fraqueza de Deus foi o poder de Deus. Na cruz, o diabo foi derrotado. Na cruz, o escrito da dívida que havia contra nós foi crucificado lá atrás, perdeu o poder de nos acusar. O que nós fazemos é estender mãos vazias em fé, se entristecer pelo nosso pecado, se arrepender do nosso pecado e receber, aceitar aquilo que Deus mesmo oferece para a gente por meio de Cristo e da obra do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro princípio quando a gente pensa em vocação, formação e serviço. Nós, junto com os santos do passado, devemos estar convictos de que tudo que nós somos é resultado da livre graça de Deus. Foi Ele que nos livrou da morte e da condenação. Foi Ele que nos resgatou da escravidão ao pecado, o mundo e o diabo. E a gente celebra, então, a glória de Deus, a gente vive para a glória de Deus por causa da livre graça desse mesmo Deus que nós servimos e adoramos. Segundo princípio, uma vez convertidos e convictos de que a conversão procede da graça, um segundo princípio é que nossa fé deve ser moldada pela Sagrada Escritura. E essa talvez seja uma das grandes tensões, uma das grandes lutas para a gente hoje. A nossa tendência, porque a nossa mente é idolátrica, é sempre se desviar da Sagrada Escritura. Deus fala a nós por meio da Sagrada Escritura. Ele vem a todos nós e todos nós juntos por meio da Sagrada Escritura. E o que torna bonita a fé cristã é que qualquer homem, qualquer mulher, independente da idade, condição social, condição educacional, pode ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Isso torna a fé cristã diferente de qualquer outra seita, de qualquer movimento herético, de qualquer culto. Nós não somos esotéricos. Pastores são importantes, presbíteros são importantes, mestres são importantes, mas Deus vem a todos nós na Sagrada Escritura. E a gente não pode se
desviar desse ponto 1 único centímetro. Nota que os pontos aqui estão interligados. Deus nos salva pela sua graça. Deus nos torna novos homens, novas mulheres por sua graça. Agora, nós respondemos esse Deus que veio em Cristo, ouvindo na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a carta de amor de Deus para nós. E nós devemos nos aproximar dela, não em desconfiança, não pressupondo algum descrédito nela, mas nós devemos nos aproximar dela como quem se aproxima da carta de uma namorada, um namorado, esposa ou esposo, querendo sorver, se alimentar, se deliciar com esse texto que nos ensina que o Deus que habita os céus, o Deus Altíssimo, veio a nós em Cristo e derrama seu amor por nós ou em nós por meio do Santo Espírito. Então, um segundo ponto, quando a gente pensa em vocação, formação e serviço, é que a nossa fé precisa ser moldada pela Sagrada Escritura. Eu queria só elencar alguns pontos aqui. Primeiro, ainda que a palavra seja negativa, nós precisamos manter a nossa crença de que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus infalível e sem erro em tudo que diz. Eu sei que esse ponto tem sido atacado, principalmente na academia, seminários protestantes aqui no Brasil, por gente que é estranha à fé, que é inimiga da fé. Eles questionam a coerência, a consistência, a confiabilidade da Sagrada Escritura. Não tenho tempo para desenvolver uma defesa da Sagrada Escritura aqui, mas a gente tem que partir do a priori de que a Sagrada Escritura é sem erro e confiável em tudo que diz. Se você gosta um pouco de filosofia, eu poderia citar um seguinte silogismo para você: Deus é sem erro. Deus nos dá a Escritura, então a Escritura também é sem erro. Não tenho muito como fugir daqui. Ou você nega que Deus é sem erro, ou você nega que Deus não se revelou e não deu a Sagrada Escritura para o seu povo, para guiar o seu povo e alimentar o seu povo. Então, um ponto importante é que nós precisamos manter a crença de que a palavra de Deus não só é autoridade, mas é uma autoridade infalível. Para usar a palavra, uma autoridade inerrante. Isso é salvaguarda de uma fé saudável e de uma igreja saudável. Um outro ponto, e também não quero alongar a questão, mas nós precisamos lutar para interpretar respeitosamente a Sagrada Escritura por meio da exegese e da teologia bíblica. Algumas pessoas vão dizer: mas isso é muito técnico, isso é muito complicado, isso é só para quem estudou teologia. Não é. É obrigação de todos nós. Se nós amamos a Sagrada Escritura, se nós a temos como palavra de Deus para nós, gente, nós temos que nos encantar com cada palavra, sujeito, verbo, predicado. A gente tem que amar cada palavrinha que compõe a Sagrada Escritura. Se você não é bom em grego e hebraico, ok, bem-vindo ao time. Por isso que meu padroeiro é Agostinho de Hipona, que não conhecia nada de grego e hebraico. Mas, do outro lado, você tem dicionários, você tem analíticos e léxicos, você tem bons comentários bíblicos mais densos, como um deles eu citei há pouco aqui. Você tem bastante material para você estudar com seriedade o texto bíblico. Ok, o pastor Leclerc brincou com futebol. E realmente eu gosto de futebol, apesar dos escândalos recentes, a coisa não está muito bonita aí no futebol brasileiro. Mas pensa no gol do seu time. Por exemplo, pensa quando o Gilberto fez o gol de pênalti desclassificando o Flamengo, agora recentemente no campeonato. Os flamenguistas, obviamente, entraram em depressão. Mas ok, os vascaínos viram aquele gol e colocaram no YouTube ou no jornal, viram aquele gol de vários ângulos, comentando e debatendo. Pensa nos gols da vitória do Vasco, Rafael Silva e Gilberto fazendo gol no Botafogo. Ok, a mesma coisa. Você, vascaíno, viu o gol ali de 2, 3 ângulos, reviu o gol várias vezes. Falando sério agora, nós estamos falando da palavra de Deus. Se nós amamos a palavra de Deus, nós temos que lidar com ela num nível muito maior do que lidamos com a partida de futebol. Se a gente gosta de ver o gol de vários ângulos distintos, ouvir os comentaristas depois falando do jogo, falando dos lances capitais do jogo, por que a gente não aplica essa paixão ao estudo da Sagrada Escritura? Eu amo comentários bíblicos. Alguns eu leio de ponta a ponta. Nem todos, mas alguns eu leio de ponta a ponta, especialmente comentários de autores clássicos. Nós precisamos aplicar o estudo da Bíblia. E nós somos a geração que não tem desculpa para estudar a Bíblia com profundidade.
para lutar com a Escritura e voltar a ela mês a mês, ano a ano, para ouvir a verdadeira voz de Deus falando na Sagrada Escritura. Nenhum de nós tem desculpa para ser negligente com o estudo da Bíblia. Ah, eu trabalho muito, estudo muito. Ok. Uma das lutas da urbanidade é essa. Você passa 8 horas no trabalho, 3 horas no ônibus. Ok, você tem um monte de gadgets hoje, que você pode botar o texto bíblico ali, você pode baixar algum tipo de aplicativo que ajuda a interpretar aquele texto bíblico. Se você puder caminhar com um capítulo durante aquela semana e lutar com aquele capítulo até entendê-lo bem, entender a mensagem central daquele capítulo, e aquela mensagem central do capítulo voltar à sua memória e aquecer o seu coração, pois bem, Deus falou a você e dirigiu a sua vida durante aquela semana. Seja criativo. Seu alvo principal é estudar a Sagrada Escritura, é ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Então, dedique-se a isso, conheça seus tempos, seus limites e faça a sua agenda de leitura bíblica. Talvez você não tenha como ler a Bíblia toda durante o ano. Isso não é problema. Leia os evangelhos, os 4 evangelhos. Leia devagar, pausadamente, recorra a bons comentários, converse com os obreiros da igreja se você tem dúvidas sobre alguma passagem, recorra a bons sites da internet, algumas coisas duvidosas, mas tem material bom na internet para você estudar. Gaste tempo com a Sagrada Escritura. Trabalhe duro para ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Do outro lado, recorra a bons materiais de teologia bíblica. A teologia bíblica não é teologia sistemática. A preocupação da teologia bíblica é formular a seguinte questão. Paulo escreveu 3 epístolas. Qual é o ensino global de Paulo nessas 3 epístolas? A teologia bíblica não está interessada em comparar o que Paulo disse com o que João disse. O que a teologia bíblica quer é tentar entender o que Paulo globalmente disse. O que João ensinou em 3 epístolas, 1 evangelho e também Apocalipse. O que Lucas ensina, tanto no seu evangelho como no seu livro histórico. Qual é a teologia de Lucas? Qual a teologia do Pentateuco? Qual a teologia dos Salmos? E o que esse ensino significou no passado? Antes de você pensar no que o texto significa para a gente hoje, é muito legal você fazer um esforço concentrado para tentar entender o que o texto significou para o leitor original. Eu garanto que você vai ter surpresas imensas. Entender, por exemplo, por que os Salmos falam de Deus sendo supremo sobre todos os deuses. É um reconhecimento? É um deboche? Como é que o leitor original lidava com isso? Como é que ele lidava com isso, pensando globalmente em todos os salmos? Do outro lado, a ideia popular é que o Antigo Testamento não é missionário. Mas você começa a estudar só a teologia dos salmos, e você surpreende com tantos convites. Pensa no Salmo 100, por exemplo, que chamam os gentios a adorar o Eterno, a adorar Yahvé. Então, lá atrás, na teologia bíblica, o que o texto significou no passado, teologicamente, você começa a ter algumas surpresas. Havia uma tarefa missionária para o povo de Israel. Aí, terceiro nível, aí você pode pensar em termos de teologia sistemática. O que o texto significa para nós hoje? Como o texto governa a nossa vida hoje? Ok, se o Salmo lá atrás convidava, vinde, celebremos, chamando todos os gentios para vir para Jerusalém, para se colocar debaixo dos sacrifícios de expiação, ok, o que significa isso para nós hoje? O que os salmos missionários querem ensinar para a gente? O que os salmos de realeza querem ensinar para a gente? Os salmos de peregrinação. Ok, os salmos do passado lembravam que o povo de Deus subia literalmente para Jerusalém, 700 metros acima do nível do mar, cantando e louvando, em santa antecipação pelo que Deus faria no templo. E como a gente pode recuperar a beleza dos salmos de peregrinação ou de a subida hoje, os salmos dos degraus? Por exemplo, no Brasil, quando os presbiterianos começaram a crescer no interior do estado de São Paulo e de Minas Gerais, 1910, 1920, eles eram gente simples, gente conectada com o campo, mas no domingo, especialmente quando eles tinham que levar as colheitas para a igreja, eles iam cantando hinos, como uma lembrança dos salmos de peregrinação, os salmos dos degraus do Antigo Testamento. O que o texto significou no passado? O que o texto falou para o seu público original?
globalmente. E o que o texto, agora a teologia sistemática, o que o texto fala para nós hoje? Como o texto pode guiar a nossa vida? Que ideias ele pode nos dar para celebrar a nossa fé no mundo urbano, maluco, cidades poluídas, violentas, etc. e tal. Então, meu ponto é, um segundo princípio de uma vocação que quer ser bem formada e servir a Deus na igreja e no mundo, essa vocação tem que ter uma fé moldada pela Sagrada Escritura. E a gente tem que lutar para interpretar a Sagrada Escritura com toda a nossa paixão, com todo o nosso gosto, porque ela é a palavra de Deus vindo a todos nós juntos. Não uma escritura de particular interpretação, logo nós precisamos também da igreja, nós precisamos de espaço dentro da igreja, onde a gente possa conversar, tirar as dúvidas, ter algum tipo de debate, porque é comunidade junta que interpreta corretamente a Sagrada Escritura. Um ponto aqui mais para pastores, professores, músicos cristãos, artistas cristãos, é que a gente precisa, ou melhor, quem tem habilidade, que não é o meu caso, precisa conectar o ensino da Escritura com a imaginação. Você pode pensar aqui em C.S. Lewis, escrevendo Crônicas de Nárnia, usando um pouco de mitologia para falar de valores cristãos fundamentais. Você pode pensar em Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, no sacrifício de Aslan para salvar Edmundo. Você pode pensar em Crônicas de Nárnia. Globalmente, você pode pensar em Senhor dos Anéis. Ainda que Tolkien não quisesse fazer, entre aspas, propaganda do cristianismo, é difícil não separar a fé de Tolkien, que era um cristão, da obra maior dele. Em Tolkien, em Senhor dos Anéis, não é muito evidente o mediador, como é evidente em Crônicas de Nárnia, mas, do outro lado, você vê reflexos do mediador em Frodo, em Gandalf mesmo, em Aragorn. Então, Deus talvez levante alguns de vocês para escrever romances, poemas, compor música, e você tem agora uma santa liberdade dada por Deus para conectar a teologia e a fé cristã e a própria Sagrada Escritura com o mundo da imaginação. Nós, teólogos, ou nós que gostamos de teologia, a gente trabalha mais no mundo analítico, no mundo da lógica, no mundo da racionalidade, ou algumas vezes no mundo da afetividade, no mundo da devoção, mas há um espaço imenso para nós apelarmos à imaginação das pessoas, ajudá-las a visualizar mentalmente a fé cristã. Música, peças de teatro, filmes, romances, ficção, etc. e tal. Então, essa busca por uma fé moldada pela Escritura também deve levar alguns a conectar a Escritura com a imaginação. Um terceiro ponto aqui. Quando a gente começa a ler sobre os heróis da fé do passado e a vocação deles, a gente nota que em todos esses grandes personagens da história, quem você pensar, eles vão estar imbuídos de um forte senso de inadequação para o ministério cristão. Você estuda Agostinho, Calvino, C.S. Lewis, grandes pregadores como John Wesley, todos eles se percebiam, eles se viam como gente incapaz, como gente pequena, gente fraca para servir no ministério cristão. O surpreendente, alguns deles foram obrigados a servir no ministério cristão. Você pode pensar em Agostinho de Hipona, ele foi ordenado sacerdote, e o bispo superior dele monta uma armadilha para ordená-lo uma espécie de bispo adjutor, um bispo auxiliar que não existia na antiguidade. Então, o bispo está dirigindo o culto, Agostinho está sentado do lado dele, numa das cadeiras, e o bispo já havia combinado com membros daquela igreja de trancar as portas, e ao final do culto ele diz: olha, eu estou ficando idoso, é necessário que a igreja comece a pensar no substituto para mim, e eu gostaria de, mesmo sendo uma situação irregular, eu gostaria de que a igreja apontasse um bispo para ser meu auxiliar. E ele já tinha combinado com alguém entre a igreja, e alguém grita: Agostinho, bispo. E Agostinho tenta se levantar da cadeira, já seguram ele ali, e tornaram ele auxiliar desse bispo. Se não me falha a memória, o nome dele era Valério. Passa mais alguns meses, e Valério diz: olha, eu estou bem idoso, e eu preciso resignar meu cargo agora. Dessa vez Agostinho está no meio da multidão.
e as portas foram trancadas. Ele notou que as portas foram trancadas. E ele diz: quem vai me substituir agora como bispo na igreja? E a multidão começa a gritar: Agostinho Bispo, Agostinho Bispo. Ele tenta literalmente fugir, ele tenta correr no meio da multidão, a multidão se segura. É tão tenso o momento que ele chega a desmaiar. E ele é ordenado bispo à força. É sério. Ele acaba sendo ordenado à força ali. E foi um grande bispo, um dos gigantes da fé cristã. Pense em Calvino. Calvino se converteu, ele não dá muitos detalhes da conversão dele, ele é bem diferente aí de Agostinho nesse aspecto. Ele simplesmente diz que por uma súbita conversão ele foi tomado por Deus. Mais um detalhe, ele diz isso no primeiro volume dos Salmos. Ele se entende vocacionado para escrever textos em defesa dos evangélicos franceses. Com 27 anos, isso para mim é muito humilhante, ele já escreve a primeira edição das Institutas, que rapidamente se tornou um best-seller na Europa. E ele acaba tendo que fugir da França por causa desse livro que ele escreve, uma introdução à fé cristã a partir do credo apostólico, o credo dos apóstolos. E ele resolve ir para Ferrara, na Itália, o norte da Itália, um lugar aí com uma tradição mais antiga de protestantismo, dos valdenses, só que ele pernoita em Genebra, na Suíça. E Genebra já havia provado um pouco da reforma protestante. Um pregador chamado Guilherme Farel havia chegado ali e levado a cidade a aderir à reforma protestante. E Farel descobre que Calvino, jovem, tinha acabado de chegar na cidade para pernoitar ali, e ele vai ao hotel para tentar convencer Calvino a permanecer em Genebra. E Calvino disse que não, ele entende que ele é chamado por Deus para escrever, que ele vai servir muito melhor a igreja escrevendo textos que defendam os protestantes das perseguições católicas e edifiquem a fé cristã. E o debate continua. Farel, mais idoso, mais experiente, perde a paciência com Calvino, e o seu biógrafo, Beza, vai dizer que, literalmente, trovejando como profeta do Antigo Testamento, ele diz: olha, Deus trouxe você nessa cidade por sua providência para pregar. Se você não permanecer aqui para pregar, Deus vai amaldiçoar tudo que você vai escrever. Calvino fica aterrorizado, 27 anos, e sem ser ordenado, ele começa a pregar na igreja de São Pedro, em Genebra. A história é um pouco longa, mas ele acaba sendo expulso da igreja. O primeiro momento dele em Genebra foi muito radical. Ele e Farel quiseram apressar o programa de reforma, são expulsos. Ele vai para Estrasburgo. Em Estrasburgo, ele é mentoreado por Martin Butzer, já um reformador mais experiente. Butzer destaca para ser pastor de 3 igrejas sem ordenação em Estrasburgo, numa cidade imperial. Só que as coisas desandam em Genebra. Genebra corre o risco de voltar para o catolicismo. Aquela cidade não quer se tornar católica de novo, chama Calvino de volta. Calvino diz que não quer voltar, não tem interesse em voltar. Casou com a francesa, Delette, ele está bem, amado pela sua igreja, está aprendendo a ser pastor, aprendendo a teologia do Espírito Santo, aprendendo o valor da disciplina cristã, não quer voltar. Butzer tem que amaldiçoar ele de novo para ele voltar para Genebra. De novo, cheio de medo, cheio de pavor, com muito temor e tremor, ele volta para Genebra. Gente, os homens, mulheres que Deus usou no passado, se viam como pessoas muito pequenas para a obra de Deus. Eles não se voluntariaram, eles foram literalmente arrastados pelas orelhas. Calvino vai dizer isso, que Deus o arrastou, o trouxe para o jogo, a expressão que ele usa, pelas orelhas. Esses homens e também mulheres que Deus usou no passado, eles tinham um senso de inadequação, eles se sentiam inadequados para a obra que Deus os chamou. Por isso eu fico muito desconfiado quando pessoas são muito afoitas ou querem entrar de forma muito afoita no ministério cristão, especialmente no pastorado. Pastorado não é brincadeira. Servir a Deus diante de uma comunidade, pregar domingo após domingo, cuidar de pessoas da comunidade, caminhar com essas pessoas como parte da sua nova família, isso não é brincadeira. Isso é um trabalho gigantesco. Somente a graça de Deus pode equipar quem Deus mesmo chama. Então, o terceiro princípio aqui para destacar é que aqueles que são vocacionados para desempenhar uma tarefa na igreja e no mundo, eles vão se sentir incapazes para desempenhar tal tarefa. Eles literalmente vão ser empurrados para desempenhar essa tarefa. Do outro lado, isso vai levá-los a trabalhar em dependência de Deus, suplicando que Deus não só os capacite, não só dê dons e talentos, mas Deus dê a eles o poder de ver a sua obra
progredindo naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, o terceiro princípio sobre vocação é que aqueles que Deus chama vão ter um forte senso de inadequação para o ministério cristão, mas também para tarefas que podem ser desempenhadas no mundo. A gente se sente pequeno, a gente pergunta, por que eu? Por que Deus me trouxe aqui? Algumas vezes a gente surpreende, Deus nos leva para posições que a gente nunca nem pediu para Ele. E o mais surpreendente ainda é que a gente vê Deus capacitando-nos, dando-nos, mais uma vez, dons, talentos, paixão pelaquilo que Deus coloca em nossas mãos ou coloca diante de nós. Então, esse é o terceiro ponto. Um quarto ponto, sim, deixa eu ler um parágrafo um pouco maior de um teólogo chamado Karl Barth. Ele é um teólogo um pouco controvertido, mas esse parágrafo espelha bem a humildade que aqueles vocacionados para o ministério cristão, ou para desempenhar uma tarefa para Deus no mundo, tem que ter. Ele escreve isso no final da vida dele, ele faleceu aos 86 anos, se me falha a memória, ele escreveu isso em meados da década de 60, já no final da carreira dele. Olha o que ele diz: se fiz alguma coisa nessa minha vida, o fiz como parente do jumento, que seguiu seu caminho carregando um importante fardo. Os discípulos haviam dito a seu dono, o Senhor precisa dele. E assim parece que agradou a Deus ter me usado nesse tempo, exatamente como eu era, a despeito de todas as coisas desagradáveis que muito corretamente são e serão ditas sobre mim. Assim foi usado. Apenas aconteceu de eu estar no ponto certo. Uma teologia um pouco diferente da teologia usual fazia-se claramente necessária em nossa época, e foi-me permitido ser o jumento que carregou essa teologia melhor ao longo de parte do caminho, ou tentou carregá-la da melhor forma que pude. Esse homem escreveu quase 500 livros, textos e ensaios. A teologia sistemática dele tinha 13 mil páginas, são 13 volumes. Isso é humildade. Ele se via como jumentinho que acompanha o jumento que levou Jesus para Jerusalém. Porque um cristão tem essa perspectiva humilde de si mesmo, não inchada, inflada, mas humilde de si mesmo, porque ele sabe que ele é inadequado para o ministério ou para o serviço cristão. As demandas, as exigências do ministério e do serviço cristão são muito elevadas. Quem somos nós para tal? Só pela graça. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, piedade e louvor caminham juntas com erudição e conhecimento. Quando a gente começa a estudar os heróis da fé do passado, que a gente começa a descobrir que não há nenhuma tensão entre luz e calor, entre o estudo intenso, o estudo disciplinado, de alguma disciplina ou alguma matéria, mas também devoção e piedade. A gente não precisa nem ir para a história da igreja, você pode ver isso na vida de Paulo. Paulo brilhante, os textos dele são imponentes, belíssimamente escritos. Paulo demonstra um amplo domínio do Antigo Testamento, a massa de citações diretas e indiretas do Antigo Testamento são espantosas nas cartas paulinas, mas era alguém familiarizado com os poetas gregos, com os filósofos gregos, pelo menos em 2 contextos ele faz citação direta de filósofos gregos. É isso aí. Do outro lado, você tem um homem profundamente devoto, você começa a ler as orações de Paulo, a impressão que dá é que você tem um homem pensando, meditando, estudando de joelhos na presença de Deus. Então, quando a gente pensa em vocação à luz da história da igreja, o que a gente descobre é que não há nenhuma incompatibilidade entre o estudo intenso e devoção. Ambas, tanto a luz como a paixão, são irmãs e têm que caminhar juntas. Nesse caso aí, quando a gente começa a estudar teologia, especialmente teologia mais antiga, a gente se surpreende ao notar que todo grande teólogo começava e terminava a sua obra com a glória a Deus e com doxologia. Isso é impressionante. Hoje, você tem dificuldade de encontrar o teólogo celebrando a Deus, uma nota dando glória a Deus pelo que foi escrito, mas você começa a ler os autores do passado, especialmente da igreja primitiva, a igreja medieval, a igreja da Reforma. Aqueles homens sabiam da glória a Deus nos seus escritos. Eles escreviam primeiramente para Deus e na presença de Deus, depois para a edificação da igreja. 2 ilustrações, uma do passado e uma do presente. Pensa em Johann Sebastian Bach, grande musicista luterano do século XVII, século XVIII. Tudo que ele compunha começava com 2 letrinhas, JJ, e
tudo que ele compunha terminava com 3 letrinhas, SDG. O JJ, em alemão, é Jesus ajuda. E as 3 letrinhas finais do latim era Deus recebe toda a glória, ou a Deus toda a glória. E aqui é um ponto, e pensando aqui naqueles que Deus pode levantar para fazer arte para a sua glória. Ele buscava ajuda de Deus e dava glória a Deus, seja na música para o culto, uma música para a dança, como o concerto de Brandemburgo. Para ele, tanto a música para a glória de Deus, para o louvor de Deus na igreja, como a música de entretenimento, onde as pessoas podem brincar e rir, se divertir, são músicas que devem ser iniciadas com a súplica pela ajuda de Jesus e devem terminar com a glória de Deus. Por exemplo, agora um exemplo mais recente. Clodovis Boff é um teólogo destacado no Brasil, católico, e 2 textos dele acabaram com a teologia da libertação recentemente. E é muito legal como ele termina os 2 textos onde ele esmaga a teologia da libertação, aquela teologia de fundo marxista católica. Ele termina os 2 textos da seguinte forma: que tudo que ele escreveu redunde na felicidade dos pobres, na glória de Deus e na confusão do diabo. Os 2 textos são terminados assim. Isso é um exemplo de que aqueles que Deus chama não vão perceber como incompatíveis uma devoção piedosa, centrada em Jesus, calorosa, dependente do Espírito, e do outro lado, estudo intenso, disciplinado. Deus chamou você para quê? Se Ele chamou você para o ministério, então você tem que trabalhar duro para conhecer o texto sagrado, você vai ter que recorrer a dicionários, teologia, dicionários de palavras-chave do Novo Testamento, Antigo Testamento, comentários bíblicos do passado e do presente. Você tem que se dedicar a isso. E na medida que você estuda esses textos, na medida que esses textos enlevam o seu coração, a sua mente, erguem, por assim dizer, sua mente e coração para Deus, porque você dê glória a Deus pelo que você está aprendendo. Se Deus chamou você para trabalhar na área da matemática, física, química, e Deus chama a gente para essas áreas, se Deus chamou você para ser um pintor, um escultor ou escultora, para fazer música de entretenimento, ok, se esmere naquilo que você está fazendo. Aqueles que ainda estão fazendo ensino médio fundamental, ok, é mais do que saudável você sonhar com o que você vai ser amanhã. Mas o seu ensino agora é a sua vocação. Seja o melhor aluno da escola. Dedique-se com afinco ao que você está aprendendo. De todas aquelas disciplinas ali no ensino médio fundamental, se uma disciplina começa a chamar a sua atenção ali, seja bom naquela disciplina. De tal forma que Deus receba glória pelo seu esforço, também no ensino médio fundamental. Não há, então, incompatibilidade entre piedade, louvor, e, do outro lado, erudição e conhecimento. Nesse sentido, então, mais uma vez, voltando ao primeiro ponto, que a gente reconhece que a gente é o que é por causa da graça, nós fomos transformados, nós nos convertemos por causa da graça divina, nós somos chamados a dar glória a Deus, não só pela salvação que nós recebemos, mas dar glória a Deus em tudo que a gente faz. Nossas leituras, nossas pesquisas, nossos interesses básicos. Por exemplo, pensa no irmão Lourenço da Ressurreição. Ele era um monge católico do século XVII, eu não me lembro agora a ordem dele, mas ele não era intelectualmente dotado como alguns monges do mosteiro dele. E ele, por se sentir inferiorizado, ele começou a se oferecer para lavar panelas. Então, pensa num trabalho chato que é arear panelas. E lembra que o fogão daquela época era fogão de lenha. Então, você deve lembrar como é que as panelas ficavam bem sujas, bastante craque em volta. Ok, aquele homem, muito simples, ele se ofereceu para fazer esse tipo de trabalho. O surpreendente é que ele, por assim dizer, se comprometeu em lavar panelas para a glória de Deus. Enquanto ele areava e lavava aquelas panelas, ele começou a ter percepções. E ele encontrou um tempo para meditar em relação a quem Deus era, na medida que ele escutava as músicas, os cantos, a leitura dos salmos, a leitura dos evangelhos no seu mosteiro. Na medida que ele foi amadurecendo, ele, que não era tão intelectualmente dotado como outras pessoas do mosteiro, começou a ser chamado para aqueles que estudavam mais para participar dos debates. Porque ele poderia talvez não ser um grande estudioso, mas porque ele encontrou Deus num tipo de trabalho que outras pessoas desprezavam, ele agora ganhou experiência, por meio das percepções que ele tinha de Deus,
na medida que, enquanto ele está variando panela, ele está meditando na palavra sagrada. Então, não há incompatibilidade entre devoção e piedade. Ambas têm que caminhar juntas. E mesmo aqueles que se sentem aí pouco chamados para o estudo intenso, devem aplicar somente a meditar em Deus e se gastar pensando em Deus e fazendo tudo que se Deus coloca em suas mãos para a glória dele. Um quinto ponto agora, especificamente para pastores. Daqui a pouco eu vou voltar a um ponto mais geral. Pastores que são chamados para o ministério pastoral devem encará-lo com toda a seriedade possível. Gente, ser pastor não é coisa fácil. E uma coisa que deve confortar a gente é que se nós temos uma igreja com 30, 40, 100, 200, 300 membros, Deus deu a nós pastores exatamente aquilo que a gente tem força para cuidar. Porque ser pastor é basicamente cuidar do povo de Deus, alimentar o povo de Deus, proteger o povo de Deus. Então, aqueles que foram chamados para o ministério pastoral, eles têm que se dedicar com afinco ao ministério pastoral. O coração deles, a mente deles, deve estar disciplinada para servir o povo de Deus. E não é pouca coisa isso. Nesse sentido, um ponto que nós, pastores, precisamos redescobrir são aquelas artes esquecidas do discipulado, da mentoria, da catequese e da evangelização. Os pastores têm que estar completamente dedicados ao povo que Deus colocou sob seu cuidado. Eu não tenho como desenvolver cada uma dessas palavrinhas, vou dar só umas pinceladas básicas, eu quero desenvolver uma durante alguns minutos, mas o discipulado, gente, não é aquisição de informação. Ok? Isso é um ponto importante. Talvez seja surpreendente ou estranho para alguns de vocês eu afirmar isso, mas você pode voltar ao ponto depois com mais calma, estudando. Discipulado é seguimento. Discipulado é seguir a Cristo de forma radical. Então, pastores, principalmente, devem agir e se portar de tal forma que homens e mulheres almejem seguir a Jesus, almejem caminhar com Cristo. Isso é discipulado. Quando Jesus diz, segue-me, o que ele está fazendo é chamando pessoas ao discipulado. Discipulado, mais uma vez, não é aquisição de informações, não existe uma classe de discipulado, como a classe de preparação de batismo. Algumas igrejas chamam a classe de preparação de batismo classe de discipulado. Isso é um erro, porque induz aqueles que fazem aquela classe de supor que fez a classe e já é discípulo. Não, todos nós somos seguidores de Jesus e permanecemos seguindo Jesus. Então, pastores têm que se portar de tal forma que homens e mulheres anseiem seguir Jesus diariamente, anseiem se sentar aos pés de Cristo diariamente na oração e na meditação cristã. Um outro ponto aqui, a questão da mentoria. O pastor não pode mentorear todos. É complicado, você pensa numa igreja de 100 membros, é difícil o pastor ser um mentor, ser um conselheiro experimentado para toda aquela comunidade. Mas, do outro lado, o pastor pode escolher 3, 4, 5 irmãos, eventualmente irmãs, e caminhar mais próximo com essas pessoas, mentoreando-as para que essas pessoas mentoreiem outras pessoas da comunidade. A gente tem que redescobrir o mentoreamento, a gente tem que redescobrir a catequese, e a catequese é a instrução. A gente tem que recuperar a boa palavrinha, classe de catecúmenos, classe de catequese. E a classe de catequese é importantíssima para proteger a saúde espiritual da igreja. A classe de catequese é que prepara pessoas para amarem aquela comunidade local. Porque algumas vezes a gente recebe membros da nossa igreja, aquela pessoa parece muito apaixonada pela comunidade, e ela é recebida quase que imediatamente naquela comunidade, e daqui a pouco arruma um problema na comunidade. Aquela pessoa veio com seus sonhos, suas visões, suas aspirações idealizadas do que deveria ser a igreja. Ela não veio para ser parte daquela comunidade, ela veio para reformar, ou pelo menos tentar reformar aquela comunidade. Isso não dá certo. Então, me parece que a gente precisa redescobrir a arte da catequese, ter classes de preparação de batismo com mais tempo, classes para novos membros com mais tempo. A pessoa vem para a nossa igreja, para uma igreja nova, ela é mais do que bem-vinda, mas ela tem que ir para a classe de catequese também. Ela tem que ter um tempo ali naquela classe,
talvez aprendendo de novo sobre o credo dos apóstolos, o Pai Nosso, os 10 mandamentos, a história da comunidade local, como a comunidade funciona, como a comunidade lida com o dinheiro, como a governança da comunidade, antes de ser aceito como membro daquela comunidade. O que você vai descobrir é que se você trabalhar nessa área, pastor, presbítero, diácono, né, se você trabalhar nessa área com absoluta seriedade, vai acontecer 2 fenômenos. Algumas pessoas vão fazer o curso todo e não vão se tornar membros da sua igreja, mas elas vão respeitar a sua comunidade. O segundo fenômeno é, quem se tornar membro da comunidade, vai vestir a camisa daquela comunidade. Ela vai aprender da história da igreja. Aquela igreja começou não só antes do fim do mundo, ou antes da fundação do mundo, mas aquela igreja começou no tempo e no espaço. Pessoas lutaram, sacrificaram para aquela igreja ser implantada. Gente se doou e doou oferta com muito sacrifício para aquela igreja ser plantada. Então agora a pessoa que se torna membro daquela comunidade, ela se vê como parte daquela comunidade. Não como alguém que vem de fora com aspirações e sonhos ideais, mas ela vem para somar, para ser membro de uma família que já está ali, já 10, 20, 30, 40 anos, ou que vá. E pastores têm que voltar a evangelizar. E evangelizar aqui, eu não estou pensando em métodos ou campanhas, mas pastores têm que estar prontos a falar de Jesus na hora de se despedir do povo, numa fila de banco, dentro do mercado. Nós temos que reaprender a conectar pessoas com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa em vocação, especialmente vocação pastoral, a gente lembra que aqueles que Deus chama para o ministério têm que encarar com absoluta seriedade o chamado pastoral e voltar a reaprender discipulado, mentoria, catequese e evangelização. 6º ponto, mas Deus não trabalha apenas na igreja. A igreja é onde esses que foram chamados para o ministério alimentam toda a comunidade do povo de Deus. E a igreja é que vai equipar e motivar crentes a glorificar a Deus lá fora, nas várias esferas da criação. Família, entretenimento, política, esporte, etc. e tal. Para que ocorra essa transição, isto é, uma igreja saudável, equipe homens e mulheres para glorificar a Deus na criação, é necessário que a gente tenha uma compreensão abrangente da fé cristã. Que a gente pense na fé cristã em termos de visão de mundo, de cosmovisão, como os teólogos e filósofos gostam de dizer. A gente lembra que Deus não lida apenas com a nossa salvação pessoal e individual. Deus lida com a nossa salvação no contexto da criação. O pecado é coisa séria. A queda é queda, e não tem como atenuar isso. O pecado entrou no mundo e bagunçou a boa criação divina. Mas a criação era originalmente boa. E a queda, ainda que seja coisa séria, ela não apagou os sinais de beleza, de verdade, integridade, que Deus preserva na criação. E Deus envia o Filho dele para nos redimir e, por meio de nós, operar poderosamente na criação, de tal forma que verdade, beleza, integridade voltem a ganhar destaque na criação, como sinais da restauração de todas as coisas, quando Cristo voltar em glória, no que a gente chama aí na Bíblia, ou aprende na Bíblia, como o dia do Senhor. Então, todo cristão, todo homem, toda mulher, todo adolescente, jovem, adulto, ancião, é chamado não apenas para vir, domingo após domingo, receber a palavra sagrada e celebrar a Deus por meio de hinos, salmos e cânticos, e receber Cristo por meio do batismo e da ceia, mas uma vez tendo a percepção da realidade do poder de Deus na comunidade, levar Deus para o mundo, para a criação. Para que Deus chamou você? Qual a sua vocação? Deus chamou você para ser uma mãe e uma dona de casa, essa é a sua vocação, ok? Então, trabalhe duro para que Deus receba a glória nesse chamado. Deus chamou você para ser um advogado? Trabalhe duro nesse chamado. Deus chamou você para ser um professor? Esmere-se para ser o melhor nesse chamado, nessa vocação. Deus chamou você para ser um militar? Seja o melhor nessa vocação. Lute para que Deus receba a glória por meio do que você está fazendo. A gente pensa sempre em termos da nossa vocação ampliando o reino. Esse é o segundo movimento. O primeiro movimento é que, antes que o reino se expanda por meio do nosso chamado,
Deus deve receber glória pelo que nós estamos fazendo. Então, na medida que a gente começa a ter essa visão abrangente do mundo, isto é, Deus coloca os seus filhos e filhas para glorificá-lo na família, na escola, na política, na economia, no entretenimento, nas artes, nos esportes. Na medida que a gente internaliza essa convicção, a gente agora é chamado a fazer o nosso melhor para que Deus receba a glória. O que eu vou citar aqui eu aprendi de outra pessoa, mas nós precisamos ser os melhores do nosso chamado. Nós estamos no mundo, nessas vocações, não primariamente para evangelizar, mas para que Deus receba a glória. Se Deus recebe a glória porque a gente se esmera naquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós já estamos evangelizando. Você está num ambiente de escolar, greves, piquetes, as pessoas ali tentando bagunçar e tumultuar o ambiente, mas você se esmera em ser um bom educador ou uma boa educadora, uma hora que vai perguntar, por que você não é cínico? Por que você não abstrai e finge que ensina enquanto seus alunos estão fingindo que aprendem? Aí você pode dizer, Deus me chamou para isso. E quando eu me esmero, quando eu sou um bom docente, uma boa docente, Deus recebe glória. Eu garanto que a pessoa botar a mão na boca, vai tomar um susto. Ela nunca vai ter escutado alguma coisa como essa. Aí depois ela vai perguntar, mas explica isso, eu não estou entendendo. Glória a Deus, que negócio é esse? Ok, vamos falar de Deus Santo, de Jesus e do nosso pecado agora. Se Deus chamou você para ser advogado, juiz, promotor, desembargador, político, seja-o para a glória de Deus. E nós precisamos de bons políticos, nós precisamos de bons advogados, nós precisamos de bons juízes. No passado, a tradição reformada, pastores usavam toga. Por quê? Porque se entendia na tradição reformada que os dois pilares de uma sociedade, uma verdadeira sociedade, é um obreiro dedicado e devoto e educado, culto, e juízes e advogados também devotos, também cultos, ambos servindo as suas esferas, lutando para o bem comum. Nós precisamos de homens do centro de decisão e mulheres do centro de decisão que glorifiquem a Deus. Nós devemos orar, inclusive, para que Deus levante tais homens e tais mulheres. Nós devemos conectá-los com nossas igrejas. A gente deve fazer cobranças por meio de canais legítimos para que esses homens e mulheres que Deus levanta nessas esferas, judiciário, legislativo, executivo, de fato honrem e deem glória a Deus. Então, quando a gente começa a ter essa visão de mundo mais ampla, o Deus Criador encara com seriedade o pecado, mas age para redimir o pecador e a própria criação, como prenúncio da restauração de todas as coisas no último dia, no dia da vida gloriosa dele. Ok, isso nos motiva a glorificar a Deus nas várias esferas chamadas criacionais. Sétimo ponto, e aí aqui é um ponto para todos os crentes. Nesse sentido, então, Deus vai levantar todos os crentes para servir a Ele na sociedade. O seu serviço, por mais humilde e simples que seja lá fora, se é feito para a glória de Deus, agora sim, expande o reino. Está fazendo que o reino seja ampliado, como prenúncio da vinda gloriosa de Jesus no último dia. Você pode, talvez, algumas vezes ficar desanimado, mas, lembrando de C.S. Lewis, pensa na sua vocação como a vocação de um guerrilheiro ou uma guerrilheira. Um guerrilheiro, uma guerrilheira não entra em combate aberto, só se ele for louco, né? Mas ele não entra em combate aberto com o exército profissional. Como se diz, ele vai tentando atacar pelas beiradas. Ataque aqui, ataque ali, aí ele se esconde. Veja a sua vocação como um serviço de guerrilha espiritual, por assim dizer. Fique firme no seu chamado, mas do outro lado, se esmere para que Deus receba a glória, e aí sim, se esmere e trabalhe duro de tal forma que o reino se expanda por meio do seu chamado. Algumas pessoas aqui talvez sejam levantadas por Deus para servir mais dedicadamente em algumas dessas esferas. Por exemplo, no passado Deus levantou homens e mulheres para lutar pela libertação dos escravos, lutar pelo voto feminino, lutar para que a Bíblia fosse traduzida de uma forma popular e também publicada de forma barata para que mais pessoas tivessem acesso ao texto bíblico. Cristãos lutaram no passado para derrubar tiranos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, década de 30. Em outras palavras, Deus pode levantar homens e mulheres aqui para servir a Deus lá fora.
E essa não é iniciativa da igreja. A igreja tem sua missão circunscrita pelo próprio texto bíblico. A missão da igreja é ser a comunidade da palavra, do batismo e da ceia. Mas uma igreja saudável pode ver levantar entre seus membros pessoas que vão querer trabalhar numa comunidade carente. Talvez eles queiram montar uma ONG, servir aquelas pessoas por meio de médicos, dentistas, assistência na área do direito. Deus pode levantar pessoas para talvez fundar uma escola, talvez fundar uma faculdade. Deus pode levantar pessoas, por exemplo, para trabalhar, para minorar o abismo social no nosso país, e por aí vai. O ponto é que Deus tem prazer em levantar homens e mulheres que vão atender integralmente outros homens e mulheres, minorando o sofrimento, alimentando essas pessoas, instruindo-as. Por exemplo, pensa na fundação da Escola Bíblica Dominical. Ela não foi fundada para ensinar Bíblia, propriamente. Robert Hicks era um jornalista, não um pastor, na Inglaterra no século XVIII. Ele era um leigo pregador, e ele gostava de pregar no presídio em Gloucester, uma cidade na Inglaterra. Só que enquanto no sábado ele saía de casa para ir para o presídio, ele esbarrava com crianças na rua. E ele foi tocado por um pensamento, que se ele não fizesse algo por aquelas crianças, daqui a 10 anos ele estaria pregando para elas no presídio. Ele procurou as 4 igrejas episcopais da sua cidade, conversou com os obreiros, e eles se dispuseram a abrir a porta das suas igrejas 1 hora antes do culto, para que aquelas crianças recebessem algum tipo de educação. Ele contratou do próprio bolso 4 moças jovens para dar aula para essas crianças. Aula de matemática, de história, de geografia e de língua inglesa. Em 3 anos, já havia 300 mil crianças matriculadas nessa escola dominical, que ocorria antes dos cultos do domingo. O interessante é que o inglês era ensinado por meio da Bíblia. Então, se de um lado o alvo primário era levar aquelas crianças a ter uma boa educação, que as preparasse para o mundo, para o que viria a seguir, na medida que elas crescessem, do outro lado, a Bíblia sendo usada como livro-texto de língua inglesa, levou aquelas crianças a se conectarem a Jesus Cristo. 7º ponto, então, é que todos os cristãos têm algum tipo de chamado a servir a Deus na sociedade. 8º ponto, nós precisamos enfatizar a comunhão dos santos. Nesse sentido, de um lado, a gente dá graças a Deus pelo que Ele faz na nossa igreja local, a gente se alegra com o que Ele faz na nossa denominação particular, mas a gente tem que lembrar que a multiforme graça de Deus opera além da nossa igreja local, ela opera além da nossa denominação. A igreja é a comunidade da palavra e do batismo e da ceia, mas essa comunidade também é aquela comunidade de homens e mulheres chamados do mundo para serem conectados com Jesus Cristo. Nesse sentido, a gente tem que ter uma abertura para se alegrar com o que Deus faz em outras comunidades, em outras igrejas e mesmo em outras denominações. A gente não pode ver outras igrejas, outras comunidades como rivais, como competidoras, como se a gente estivesse lutando pelo mercado religioso ou por algum pedaço do mercado religioso. A gente tem que se conectar a igrejas em que elas enfatizam aquilo que é essencial à fé. Se elas amam a Deus, ou testemunham a respeito de Deus, e pregam que Cristo é o único Salvador dos pecados, que Cristo morreu no lugar de pecadores, e aquele que tem fé e se arrepende, ele agora se reconecta com Deus por meio de Cristo, se ele crê na obra do Espírito Santo, que transforma pecadores em novos homens, novas mulheres em Cristo, ok, nós nos alegramos com o que Deus está fazendo naquela comunidade. E talvez a gente entenda que a gente pode até se conectar com aquelas igrejas, com um nome diferente da nossa, para fazer trabalhos em comum. Talvez juntos abrir algum tipo de escola, juntos os crentes daquelas 2 comunidades, ou 3 comunidades, ou até mais, abrirem uma ONG, um OCIP, algum tipo de trabalho para levar, beneficiar aquelas pessoas que estão fora da igreja, ou fora da comunidade, e que muitas vezes não são atendidas pelo Estado, ou pela instituição. Ok, o caminho aqui é amplo, mas o fato é, nós, ao entendermos nosso chamado, nossa vocação, começamos a amar o povo de Deus de forma mais ampla. Nós nos abrimos com alegria para o que Deus está fazendo em outras comunidades, não mais como rivais, mas como irmãs na fé. A frase antiga
atribuída a um luterano chamado Peter Meiderlin. Ele escreveu no século XVII o seguinte: em coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade, em todas as coisas caridade. As denominações são importantes, a igreja local é vital, é muito importante, mas nós nunca podemos perceber essas duas instâncias como competidoras de outras igrejas locais, outras comunidades ou denominações. Se essas comunidades estão juntas naquilo que é essencial, se o que é essencial é inegociável em outras comunidades, nós nos alegramos com o que Deus está fazendo nelas, nós tendemos, como diz a Bíblia, destra da comunhão para aqueles em outras comunidades. Eu gosto muito aqui de um trecho de um sermão de George Whitefield, ele pregando na América, tratando desse assunto. Ele diz o seguinte: Pai Abraão, quem está com você nos céus? Os episcopais? Não. Os presbiterianos? Não. Os independentes ou metodistas? Não, não, não. Quem está com você? Nós aqui não sabemos seus nomes. Todos que estão aqui são cristãos, crentes em Cristo, homens que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. É esse o caso? Então, Deus, me ajude, Deus nos ajude a esquecer o nome de grupos e nos tornarmos cristãos de verdade. Um ponto importante aqui é o seguinte: quando irrompe a perseguição, por exemplo, vocês devem ter visto aqueles vídeos horrorosos do exército islâmico matando cristãos coptas no Egito, na Síria. Quando aqueles islamitas invadem a comunidade coptas para matar pessoas ali, eles não perguntam qual a sua denominação. Se há um visitante ali, eles não estão interessados se aquele visitante não é cristão, se é um ateu, se é um islamita tentando entender mais do Evangelho. Se aquela pessoa está dentro da igreja copta, ela vai ser executada pela fé em Cristo. Não sei se vocês sabem, mas o exército islâmico dá uma oportunidade para aquelas pessoas apostatarem da fé. É perguntado para elas se elas estão prontas a abandonar a crença em Deus, em Jesus como Deus, e abraçar Allah como o Maomé como profeta, e Allah como o único Deus verdadeiro. E aquelas pessoas são mortas, decapitadas ou tomam um tiro na nuca porque elas se recusam a apostatar da fé delas. Quando irrompe a perseguição, as barreiras denominacionais ruem. E o curioso é que algumas vezes, em ambiente de perseguição, por exemplo, na época da União Soviética, quando a igreja ortodoxa começou a ser perseguida, e depois católicos, evangélicos, há um tipo de apoio mútuo que você até se surpreende, com católicos apoiando protestantes e protestantes apoiando católicos, porque ambos estão sendo perseguidos pelo testemunho de Cristo, pela fé em Cristo. Então, o oitavo ponto aqui, do entendimento bíblico de vocação e chamado, e também de capacitação e serviço, é entender que uma igreja local é parte da grande igreja. E a gente se alegra com o que Deus está fazendo em outras comunidades. E a gente se preocupa com o que pode vir a ocorrer em outras comunidades. E a gente coloca outras comunidades, mesmo a leimar, na presença de Deus. Nono ponto, e já caminhando para o final. Nós, quando entendemos que temos um chamado, uma vocação, a gente tem que estar imbuído, que a gente tem que ter coragem frente às lutas. O medo é algo presente. Quando você testemunha do Evangelho para alguma pessoa, dá aquele medo. Quando você vai pregar numa igreja, você tem medo, e ai de você se não tiver medo. Dá um frio no estômago, uma tensão, algumas vezes você não consegue nem lanchar, porque o lanche vai cair como uma bola no estômago, e o medo é saudável, porque o medo leva-nos a depender de Deus em oração. Esse santo pavor de ficar diante de homens e mulheres para falar de Jesus, de se conectar no ambiente de trabalho com um colega ali, falar de Jesus ali, esse medo nos leva a buscar mais a Deus em oração. Eu não tenho tempo aqui para desenvolver esse ponto. Na revista Teologia Brasileira da Vida Nova, uma revista virtual, há um texto meu sobre orando os salmos, oração dos salmos na devoção cristã. Quem é membro da igreja aqui não tiver acesso à internet, o Daniel Ataíde pode ajudar a você ter acesso a esse material, imprimido o material, deixando para vocês aí. Mas orar os salmos é uma grande vantagem nessa hora. Diante de adversidades, diante da ação demoníaca, muitas vezes nossa vocação, a gente vai desanimar de permanecer orando. Mas se você está saturado da linguagem dos salmos,
Se você não tem palavras para proferir na presença de Deus, você pode recitar um salmo como sua oração pessoal. E Deus vai ouvir você. E Deus vai atender você e vai infundir em você coragem e força para você prosseguir na sua vocação, dando glória a Deus, expandindo o reino e testemunhando de Jesus. Quando a gente pensa nesse 9º ponto aqui, a gente lembra que algumas vezes nossa vocação, nós vamos ser chamados a imitar Cristo crucificado. Nós vamos ser chamados a carregar nossa cruz, e a cruz aqui não tem como ser infantilizada ou lidar com piada. A cruz era um instrumento de morte, uma morte pavorosa, durava 2, 3 dias, o sofrimento até a pessoa morrer asfixiada. Nós somos chamados então, algumas vezes, em nossa vocação, a seguir a senda do Cristo sofredor. Alguns aqui, ao encarar sua vocação como chamado santo, com seriedade, para a glória de Deus, para a edificação do povo, para a expansão do reino, vão ser chamados ao sofrimento. Mais uma vez, é necessário estar em oração, suplicando para que o Espírito Santo venha em poder, para que você seja corajoso ou corajosa ao lidar com o sofrimento, com as lutas e com perseguições. Então, o 9º ponto é que a gente pode pedir a Deus grande coragem no meio das lutas e tribulações. E o último ponto, conectado com esse, é que o que vai nos ajudar a perseverar em nossa vocação no meio das lutas é um anseio por avivamento e pela vitória de Cristo no fim dos tempos, pela vitória, pelo triunfo escatológico de Jesus no último dia. Um ponto importante, isso foi meu tema da minha palestra ano passado, é que Deus conduz o seu povo por meio de avivamentos. E é muito legal você estudar a história dos avivamentos. Nenhum avivamento é menor do que aquele avivamento que veio antes. Você já vê isso na Bíblia, eu tentei trabalhar isso ano passado, os avivamentos do Antigo Testamento, avivamentos do Novo Testamento. Cada derramamento do Espírito é maior do que o outro. Esses vários avivamentos, cada um maior do que o outro, apontam para o último dia, o dia vindouro, quando Cristo vai voltar em glória, reinar sobre a terra, expulsar o pecado, o mal e o diabo e renovar a criação, tornando-a boa como na origem. Meus irmãos e irmãs, o ponto aqui é que avivamentos apontam para a vitória de Cristo no último dia. E o que nos assegura que Cristo será vitorioso no último dia é que o mesmo Cristo que em fraqueza morreu pelos nossos pecados e que em fraqueza na cruz derrotou o diabo, ele ressuscitou dentre os mortos pela obra do Pai e pela obra do Espírito Santo. Se Cristo matou a morte, se Cristo venceu a morte, o que ele também não nos dará? Então, diante de lutas, diante da ação demoníaca, diante de perseguição, nós podemos estar imbuídos da confiança ousada de que o mal, o pecado, os demônios não darão a última palavra. Nós, aqui e agora, já somos mais que vencedores por causa de Cristo Jesus. A ilustração aqui vem da Segunda Guerra Mundial. Para nós aqui, a morte de Cristo do Calvário foi o dia D. No dia D, 6 de junho de 1944, os americanos, ingleses, canadenses e outros invadiram as praias de Normandia na França. França, Bélgica, Holanda, todas debaixo do manto nazista. A guerra só foi terminar em maio de 1945, quando Hitler covardemente se matou. Só que os alemães já sabiam que o dia V era questão de tempo, porque eles já foram derrotados no dia D, no dia do desembarque em Normandia. Satanás continua agindo ao nosso redor, nós continuamos lutando contra o pecado, mas o que nós estamos escutando, na verdade, são os últimos sons de uma guerra já vencida lá no Calvário, 33 depois de Cristo. Nesse ponto, então, nós somos chamados a sermos gente esperançosa, gente alegre, gente vibrante, gente que não se deixa abater pelas circunstâncias. O diabo pode jogar tudo que for em cima da gente. O nosso país pode estar indo de mal a pior, mas se nós entendemos que somos chamados, primeiro para a salvação, e chamados para desempenhar tarefas na igreja e no mundo, nós agora recebemos uma esperança inquebrantável, que nós já somos vencedores, a nossa causa já triunfou.
A gente não se deixa impressionar ou chocar pela sabedoria mundana, pela esperteza de homens e mulheres ao nosso redor, a malandragem, a ideia de que vai haver um jeitinho, um plano B. A gente não se impressiona com isso, a gente não se impressiona com o ódio dos homens, ao que é sagrado, ao que valor, que tem valor para nós. A gente não fica intimidado com o desprezo pela Bíblia, pela igreja, por Jesus, ou deboche das pessoas. Nós já sabemos que mesmo em temor e tremor, nossa causa já é vitoriosa. O nosso capitão vai adiante de nós, e ele já venceu. E haverá um dia que ele voltará com milhares de milhares, nos arrebatando aos céus, cavalgando para vencer, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nada vai ter o poder de deter essa cavalgada santa. Nesse ponto, então, nós somos chamados a sermos operosos. Nós somos chamados a nos dedicar da melhor forma possível naquele chamado que Deus tem dado a nós. Deus chamou você para quê? Qual o chamado que Deus deu a você para desempenhar nesse mundo que pertence a Ele mesmo? Esmere-se nisso, dedique-se a esse chamado, estude duro para ser bom naquilo que você faz. Não importa o seu chamado, você foi chamado para glorificar Deus no âmbito da família, da política, da educação, da arte, da igreja, não importa, seja bom. Estude, trabalhe, dedique-se para que Deus receba a glória, Deus receba todo louvor, o reino dele se expanda e no processo você possa falar do Salvador, Jesus Cristo, que por pura graça atraiu você para o seu amado Pai, deu o seu Santo Espírito para você também. Duas frases para terminar em uma oração de Paulo. Conectado com esse último ponto, a primeira frase vem de John Owen. Ele foi vice-chanceler da Universidade de Oxford, capelão do regente da Inglaterra, e por causa do evangelho perdeu tudo. Demitido de Oxford, perdeu seu cargo de capelão, foi ser pastor na zona rural. Mas olha o que ele diz: mesmo que caiamos, a nossa causa será certa, verdadeira e infalivelmente vitoriosa, porque Cristo está sentado à mão direita de Deus. O evangelho triunfará, e isso me conforta extraordinariamente. Segunda frase, de um escocês chamado James Renwick. Ele foi martirizado por causa da sua fé, ele era presbiteriano, e as últimas palavras dele diante do carrasco foram: tem havido dias gloriosos e grandiosos do evangelho nessa terra, mas eles serão nada em comparação com aquilo que haverá no futuro. Nossa esperança é que Cristo morreu e ressuscitou em nosso lugar, em nosso favor. Isso testemunha a vitória final de Cristo no último dia. A gente aqui tem os instrumentos para dominar nossos medos, nossas desilusões, as tentações ao nosso redor e nos enganjarmos na vocação que Deus deu para a gente. Mais uma vez, de tal forma que Ele seja glorificado, o reino seja expandido e pessoas venham a ser edificadas no processo. A oração é de Paulo, em Efésios 3, 14 a 21. Ele diz: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pastor Leclerc.